nós já temos o nosso CMS configurado aí, até uma query pronta para pages. Agora o que a gente precisa fazer é integrar o GraphQL dentro do nosso front-end do Next, certo? Para isso a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, que é a GraphQL Request do Prisma. Ela é bem pequena, super simples de utilizar. Aqui tem várias coisas na documentação explicando como utilizá-la. E a primeira coisa que tem que fazer, óbvio, é instalar tanto a biblioteca do GraphQL Request quanto o próprio GraphQL. Não pode esquecer, ok? Fiz isso então, peguei aqui e vou mandar instalar Yarn-Add, GraphQL Request e GraphQL. E aí, enquanto ele vai instalando, eu vou mostrar para vocês algumas maneiras. A primeira maneira mais simples de todas é você já chamar o request e o GraphQL tag, criar sua própria query e passar direto. Essa aqui é a maneira mais fácil, mas também não é uma das maneiras mais limpas de se fazer. Uma outra forma é você criar um client com o GraphQL Client, definindo o seu endpoint e o headers que você quiser, e depois fazer o seu request já com o then e tudo. Essa aqui é uma outra maneira. Existem outras maneiras também. Inclusive aqui, uma delas explicando como fazer para poder passar headers de autorização, que vai ser o nosso caso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou lá no nosso projeto, ele já instalou aqui o GraphQL, certo? E eu vou aqui, dentro de Source, eu vou criar uma pasta chamada GraphQL. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo, então new file, que eu vou chamar de client.ts. Esse arquivo vai ser o cara responsável por fazer a configuração do nosso client. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca GraphQL Client from GraphQL Request, certo? E aí eu vou definir o meu endpoint, então const endpoint igual. E aqui entra a primeira coisa. Normalmente, quando a gente está trabalhando aí em sistema de desenvolvimento e tudo, a gente passa, por exemplo, um http://localhost 1337, enfim, normalmente a gente passa uma rota dessa maneira, certo? Mas aqui, como a gente está utilizando o próprio GraphCMS, a gente tem como lá no GraphCMS pegar o URL dele. Então, a gente vai lá para o nosso GraphCMS e aqui nas settings do projeto de MyTrips, a gente tem essa parte aqui de API Access. E temos também aqui de Environments. Se você notar, a gente tem aqui um Environment que é o Master. E esse aqui é o máximo que a gente pode ter quando está num sistema público. Então, essa aqui é a URL que a gente vai bater, que é a de produção. Então, no caso, tanto quando a gente estiver desenvolvendo quanto em produção, é o mesmo banco. Então, tem que tomar cuidado para também não criar coisas para desenvolvimento que vão afetar aí produção, ok? Claro que, como eu falei, aqui é um sistema bem simples. A gente, quando está criando sistemas mais avançados, obviamente a gente tem aí diferentes ambientes. Mas no nosso caso aqui, a gente não tem, ok? Mas tudo bem. Então, essa aqui é a URL, é o nosso endpoint. Então, copiei esse endpoint e ao invés desse localhost, a gente tem esse aqui, ok? Que está aqui por enquanto, mas depois a gente pode mudar. E aí, depois disso, a gente tem que criar o client. Para criar o client é const client igual new GraphQL Client. Aqui a primeira coisa que a gente passa é o endpoint, certo? E depois a gente passa um objeto. Dentro desse objeto a gente tem, por exemplo, headers e dentro dele a gente tem o authorization, que é exatamente o do token. Para que a gente precisa dessa autorização? Bom, se eu definir lá na minha API que só quem tiver o token pode pedir os dados, se outras pessoas tentarem pegar os dados, não vão conseguir. O que é mais seguro, exatamente para eu também evitar de que alguém faça um DDoS e aí a minha conta que está baratinha,
do nada explode. Por quê? Porque eu tenho 1 milhão, que não é pouco. Mas se alguém tiver acesso para poder ficar batendo na API, em 1 minuto ela chega em 1 milhão tranquilo. E aí do nada eu vou acabar, ou vai cair o meu sistema todo, ou eu vou pagar uma fortuna. Então o que a gente vai fazer é aqui em API Access, nós vamos definir tokens, exatamente para que a gente, né, não consiga permitir com que a pessoa faça aí as chamadas sem esse token, ok? Então aqui no token eu vou botar, por exemplo, admin. Vou definir que a pessoa que tiver o token, ela pode pegar tanto com draft quanto do published, sem problema nenhum. O padrão são os published, ok? Se quiser fazer um mutation também pode, nem problema nenhum. E se quiser utilizar com API, SDK, tudo também pode, ok? Ou seja, basicamente tudo. E vou mandar criar. No momento que eu crio, ele vai fazer um token aqui, que você pode copiar esse token e você pode colocar aqui. Para colocar o token, você pode botar aqui com os símbolos aqui de acento grave, né? Bota bearer. E aí, óbvio, eu não vou colar o meu token aqui, porque ele é secreto. Então, o que eu vou fazer é utilizar variáveis de ambiente. Então, eu vou vir aqui e vou botar assim, ó, process env, e aí eu vou chamar de GraphQL token. E assim como eu tenho aqui como GraphQL token, aqui em cima eu também vou fazer a mesma coisa. Então, ao invés disso, eu vou botar como process env.graphql host, ok? Ou, por exemplo, vazio aqui. Fiz isso do client, vou mandar exportar. Então, export default client. E aí, como eu faço para poder definir essas variáveis de ambiente? Bom, dentro do Next, a gente pode criar um conjunto de variáveis de ambiente. Mas para o local, ele tem uma bem legal que aí eu vou criar aqui na raiz o arquivo .env.local. Se você notar, ele está cinzinha, por quê? Porque é uma variável que não vai ser enviada no nosso Git. Então, você não vai correr o risco de subir aí arquivo que não deveria. E como o nome diz, são variáveis do local. Inclusive, você pode ter variáveis do local de um jeito e em produção de outro, ok? Então, aqui no local, o que eu vou fazer agora é copiar esse GraphQL host aqui, igual, e vou copiar também um GraphQL token aqui, igual. E o que eu vou fazer é copiar tanto a nossa URL daqui de cima, que eu já até posso copiar e colar aqui, não tem problema, ela é pública, quanto o token, que eu vou copiar, vou colar lá, mas não vou mostrar, ok? E com isso, só com isso, a gente já vai ter o client aí funcionando pra gente. Ele, por enquanto, aqui não está fazendo nada, eu só estou instalando o client, mas ele, inclusive, não está nem sendo chamado. Mas isso aqui já vai servir para que nas próximas coisas a gente consiga fazer as queries para buscar os dados. Eu vou deixar assim, como eu falei, eu não vou botar o token lá, mas vocês lembrem de botar esse token, ok? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai escrever uma primeira query.